Neste vídeo eu quero mostrar que o caminho da salvação não é a oração. Existem muitas pessoas que irão adicionar a salvação como condição para a salvação. Não é guardar a lei ou o bom comportamento, nem é arrependimento ou confissão. Elas dizem que uma pessoa tem de orar para ser salva. Elas baseiam a sua afirmação, esta afirmação que é necessário a oração, muitos baseiam pela passagem em Romanos capítulo 10. Note o que é dito lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Romanos capítulo 10, versículo 13. Como resultado, alguns acreditam que têm de implorar diante de Deus antes que possam ser salvos. Por esta razão, precisamos ver se um homem precisa orar antes que possa ser salvo. Primeiro, tal pessoa busca ser salva por meio de oração e súplica, por ser totalmente ignorante quanto ao amor e à graça de Deus. Ela pensa que Deus odeia o homem e, portanto, tem de orar para Deus mudar de ideia antes que possa salvá-la. Ela se entrega à oração sem saber o quanto tem de orar para que Deus a ouça. Você se lembra como Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Já deve ter lido esta história ou ouvido. Ele os desafiou a pedir aos seus deuses para mandar fogo. Os profetas clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. 1 Reis capítulo 18, versículos 26 a 29. Eles imaginavam, eles supunham, que Baal, o deus deles, iria ouvi-los somente se infligissem mais dores a seu corpo. Hoje há os que também pensam que se trouxerem angústia sobre si mesmos e clamarem suficientemente a Deus, Ele terá compaixão deles. Esse tipo de pessoa nunca viu e nunca ouviu o Evangelho, o genuíno Evangelho, porque nunca viram Deus na luz do Evangelho. Acreditam que sua súplica perante Deus irá voltar seu coração a eles, voltar o coração ou mudar o coração de Deus para eles. Na verdade, não há necessidade de Deus voltar seu coração. Seu coração já está voltado a todo pecador há muito tempo. Nós é que necessitamos uma mudança de coração, porque rejeitamos e opusemos a Ele, a Deus, e não acreditamos nele. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 e 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não ofendeu o homem, foi o homem que ofendeu a Deus. Nunca houve necessidade de Deus ser reconciliado com o homem. Todos os que desejam entender o Evangelho devem saber que Deus é amor e que Ele ama o mundo. Ele não tem problema conosco e nenhum de nós tem de suplicar diante dele. Além disso, o homem pensa que tem de orar e suplicar para que seja salvo, simplesmente porque não percebe que o Senhor Jesus veio. Ele morreu e ressuscitou. Todos os problemas de pecado estão resolvidos e todos os obstáculos à salvação estão removidos também. Não somente o Senhor Jesus veio, mas o Espírito Santo também veio. Ele veio para manifestar no homem o que Deus e o Senhor Jesus realizaram. Muitos pecadores oram pela própria salvação como se estivesse pedindo ao Senhor Jesus para morrer por eles novamente. Eles não percebem que o Senhor Jesus completou a obra da redenção. Como o Senhor Jesus terminou sua obra, não há razão para suplicar diante dele. Hoje é o tempo de ações de graça e louvores. Não é tempo de fazer súplicas e petições. Suponha que seus pais
tenham trazido algo que você pediu. Você pode, talvez, com sinceridade, curvar-se para agradecer a eles. Certamente não irá ajoelhar-se e suplicar, dizendo, por favor, dê-me isto porque eu preciso. É simplesmente incoerente e sem sentido que continue a suplicar depois que seus pais já deram algo a você. Sim, receber a salvação é algo fácil. Claro que para Deus não foi fácil completar a salvação. Deus levou 4.000 anos para completá-la. Talvez não está entendendo. Depois que o homem caiu, depois que o primeiro homem caiu, Adão e Eva, Deus levou 4.000 anos para fazer com que o homem percebesse seus pecados. Ele então fez com que seu filho nascesse de uma mulher e fosse pendurado na cruz para ser julgado pelo pecado. No final, Deus mandou também o Espírito Santo. Depois da morte do seu filho, ressurreição, ascensão ao céu, o Espírito Santo veio ao mundo. Foi somente depois que Deus trabalhou muito e fez bastante esforço que recebemos a salvação de uma maneira fácil e acessível a nós. Ele pagou o maior preço para realizar tudo. Agora, se você creu e recebeu o Senhor Jesus, tudo o que precisa fazer é dizer obrigado. Este é o caminho da salvação. Não há lugar para oração aqui. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Mas então por que Romanos capítulo 10 enfatiza o assunto da oração? Em Romanos capítulo 10, versículos 5 a 7, podemos ler, ora Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei vive por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Dois tipos de justiça são mencionados aqui. Uma é a justiça decorrente da lei e a outra é a justiça decorrente da fé. A justiça decorrente da lei resulta das obras de uma pessoa diante de Deus. E a justiça decorrente da fé é cumprida em nós, pelo nosso crer no Senhor Jesus Cristo. A primeira tem relação conosco e a última tem relação com Cristo. É absolutamente impossível para um homem obter justiça decorrente da lei, porque ela requer que ele, o homem, não tenha pecado nos pensamentos, nas intenções, em palavras, comportamento, em cada ano, cada hora, cada minuto e segundos da vida deste homem desde que ele nasceu. Se o homem quebrar algum item da lei, ele transgride todos os mandamentos. Para nós, isso é simplesmente uma proposta sem esperança. Desde que não possamos agora ter a justiça decorrente da lei, precisamos ter a justiça decorrente da fé, que isto está ao nosso alcance. Essa justiça, como mencionamos, é a justiça pela qual Cristo foi julgado. Desde que Cristo sofreu a punição, temos a justiça mediante a fé. Essa justiça não tem relação conosco. A Escritura, ou as Escrituras dizem, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Não há necessidade de fazermos isto. Não há necessidade de ascender aos céus. Isso significa que não há necessidade de pedir que Cristo venha à terra e morra por nós. Não há também necessidade de descer ao abismo, isto implica que a ressurreição de Cristo é a base da nossa justificação. Deus já fez com que o Senhor Jesus morresse e ressuscitasse, e sua ressurreição tornou-se a base da nossa justificação. Tudo o que nos resta fazer é crer. O versículo 8 de Romanos capítulo 10 diz,
porém, que diz? Tem aí uma palavrinha, se. Aqui refere-se à palavra de Moisés. Leia em sua Bíblia. Paulo cita Moisés para mostrar que até Moisés pregava a justiça pela fé. Isto é surpreendente, visto que Moisés foi o promotor da lei e das suas exigências. Mas Paulo apresentou Moisés aqui dizendo que Moisés também falou a respeito da justiça pela fé quando disse, note o que nós lemos, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo 10. Essa é a palavra da fé que proclamamos. Paulo defendia que as palavras de Moisés referem-se à justiça pela fé. Para entender essa referência, necessitamos voltar para Deuteronômio, capítulo 29 e capítulo 30, no Antigo Testamento. Lá Moisés, você pode ler esses dois capítulos em sua Bíblia, lá Moisés passou toda a lei e os mandamentos aos judeus, falando a eles que se falhassem em obedecer aqueles mandamentos e em guardar a lei, Deus iria puni-los, dispersando-os entre as nações, e se o coração deles se aproximasse de Deus na dispersão, ou seja, se arrependesse e voltasse a Deus lá longe, a palavra estaria perto deles, até mesmo na boca e no coração deles. Moisés estava dizendo que o julgamento de Deus estaria presente sempre que o homem quebrasse a lei e a transgressão. O que o homem deve fazer então? Quando quebra a lei e os mandamentos. Ele precisa receber uma justiça separada da lei. A que está na sua boca e no seu coração. Que ela vem de Deus, tal como a lei veio de Deus. Tal graça separada da lei é um presente para nós. Quando Deuteronômio foi escrito, ou foi citado, melhor dizendo, em Romanos capítulo 10, uma palavra de explicação foi adicionada. A palavra é a seguinte: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, que é a palavra da fé que pregamos. Não há nenhum pensamento de obra aqui. A justiça proveniente da lei foi completamente transgredida. Quando o povo foi disperso entre as nações da terra, o povo de Israel, como predito em Deuteronômio capítulo 30, eles não poderiam mais reivindicar ter realizado obras para a salvação, para se aproximarem de Deus. A questão de obra havia terminado. A única palavra que eles tinham, então, era a palavra que estava na boca e no coração deles. Outrora, era uma questão de obra e o resultado foi a dispersão. Agora, não há mais obra, portanto, é fé. Paulo continua a definir o significado de com a tua boca e em teu coração, no versículo 9 de Romanos capítulo 10, dizendo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Caro amigo, onde está a sua boca? Cada um de nós leva a boca para onde vai. Ninguém a deixa em casa. Onde está nosso corpo, também está nossa boca. No momento em que cremos no Senhor Jesus, espontaneamente o confessamos com nossa boca. As primeiras palavras da boca de Paulo, quando o Senhor Jesus confrontou na entrada para Damasco, foram a seguinte: isto antes de Paulo ser salvo, mas após ele ser salvo, após o Senhor aparecer a ele, as primeiras palavras que saíram da boca de Paulo foi: quem és tu, Senhor? Ele não havia crido no Senhor antes, mas aquela conjuntura, naquele momento ele creu. Nossa confissão diante do Senhor Jesus, diante de Jesus como Senhor, é feito muito mais espontaneamente a partir do nosso coração do que diante das pessoas. Surpreende-me pensar que um povo inculto que nunca fora exposto ao Evangelho antes, ao ouvir as boas novas, possa dizer: ó Senhor. Isso não pode ser uma obra. Trata-se de uma manifestação espontânea. Crer no coração
não é uma questão de obra. Não há necessidade de dar alguns passos ou gastar dinheiro. É necessário dizer, ó Senhor, exatamente onde você está e ser salvo. Porque a pessoa creu no coração. Pode-se dizer isso audível ou inaudivelmente, contanto que se creia que Deus o trouxe do céu e o levantou da sepultura, tudo irá ocorrer normalmente. Isso prova que se está justificado e salvo. Nossa confissão nunca pode levar o elemento do mérito. Confissão não é um caminho para a salvação, é meramente uma expressão da salvação, é algo muito mais espontâneo. Se dissermos Senhor com nossa boca e cremos nele no nosso coração, seremos salvos. Não há nenhum problema. O versículo 10, aqui de Romanos capítulo 10, segue a explicação do versículo 9. Por que alguém é salvo quando confessa com a boca Jesus como Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Por quê? Note, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está explicado. Eu sempre ficava perplexo sobre como esse assunto poderia ser colocado no coração das pessoas. Hoje, a palavra está na boca e no seu coração. Contanto que uma pessoa abra a boca e creia no coração, ou podemos dizer o contrário, creia no coração e abra sua boca, ela será salva. Deus fez essa salvação tão completamente disponível e conveniente que, se uma pessoa crer no coração, automaticamente ela vai confessar com a boca. Essa pessoa será salva por Deus. Justificação aqui é mais uma questão diante de Deus que diante dos homens. Quando os homens veem você confessando, elas perceberão que você é salvo. Quando Deus vê você crendo, ele o justifica. O versículo 11 de Romanos capítulo 10, para finalizarmos este vídeo, ou irmos para a finalização, diz o seguinte: todo aquele que nele crê não será confundido. Que palavras maravilhosas! Todo aquele que nele crê não será confundido. Somente a fé é suficiente para a salvação. Embora a palavra de Deus seja abundantemente clara, e ainda há os que gostam de argumentar contra ela, eles insistem que a confissão é a maneira de alguém ser salvo. Ou a oração. Gostaria de perguntar a eles, a essas pessoas, se é assim, o que você fará com Romanos capítulo 10, versículo 8? Lá é dito, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aqui diz a palavra da fé, não a palavra de confissão. As Escrituras dizem crer, elas não dizem confessar. O versículo 6 de Romanos capítulo 10 diz: mas a justiça decorrente da fé assim diz. Note, mas a justiça decorrente da fé assim diz. O versículo 6 menciona a justiça decorrente da fé. E o versículo 8, a palavra da fé. Há uma confissão no versículo 9 e outra no versículo 10. Ambas são com a boca. Porém, o versículo 8 não diz: todo aquele que o confessar não será confundido. Ao contrário, diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Temos de reconhecer a ênfase aqui. Os versículos 6, 8 e 11 de Romanos capítulo 10 mencionam crer. E os versículos 9 e 10 mencionam confessar. O versículo 9 primeiro diz confessar e então crer. Então no versículo 10 está primeiro crer e então depois confessar. Nesta passagem, crer é usado 5 vezes e confessar 2 vezes. No final, a ordem confessar e crer é invertida. Tudo isso significa que a salvação deve ser decorrente da fé e não da confissão. Confissão resulta da fé, é um resultado da fé. O que crê no coração, fala espontaneamente com a boca. Uma pessoa diz espontaneamente papai quando vê seu pai.
Onde há fé, a confissão vem espontaneamente a seguir. O final do versículo 12 de Romanos capítulo 10 mostra-nos que confissão aqui é confissão de Jesus como Senhor. Essa confissão vem da fé. Como podemos provar isso? Podemos não ver isto no versículo 1 de Romanos capítulo 10 até o versículo 11, mas o versículo 12, ainda aí de Romanos capítulo 10, diz: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. O versículo 13 diz: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é equivalente a confessar o Senhor Jesus nos versículos anteriores. Invocar o nome do Senhor é confessar Jesus como Senhor, chamá-lo de Senhor e dirigir-se a Ele como Senhor. Analisando cuidadosamente o contexto dessa passagem, perceberemos que invocar é simplesmente confessar. O versículo 14 diz: Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Essa é uma palavra maravilhosa. Isso mostra que invocar vem de crer. Naturalmente, ninguém pode invocar sem crer. Podemos ver que confessar com a boca resulta da fé no coração. Porque um homem crê no coração, ele invoca com a boca. Ele invoca porque crê. Tudo resulta da fé. Fé é o caminho da salvação. Embora seja mencionada a confissão com a boca, esta confissão é baseada na fé no coração. Invocar é espontâneo para os que creem. A salvação é decorrente da fé. Oração é a expressão dessa fé. Todos no mundo são salvos pela fé. Porém, essa fé é expressa na oração. A fé é interior e oração é exterior. Quando você crê no coração que Jesus é o Senhor, espontaneamente irá orar com a boca que Jesus é o Senhor. Qualquer um que crê no seu coração irá confessar com a sua boca. Mas precisamos sempre lembrar que confissão não é o caminho para a salvação. Embora a palavra diga todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, entretanto, invocar não é a maneira da salvação. A razão é que invocar vem da fé. É uma ação espontânea, algo dito espontaneamente diante de Deus. Voltemos, por exemplo, ao versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23, diz: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram. Aqui diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Cada um tem de invocar o Senhor, confessar com a boca e crer no coração antes de ser salvo. Que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos mostre que o único caminho para a salvação, de acordo com a Bíblia, é a fé no Senhor Jesus Cristo e mais nada. A salvação não é pela fé, mas o cumprimento das leis e boas obras, arrependimento, confissão e oração. Eu digo arrependimento segundo os pensamentos dos homens, porque existe no assunto da salvação o verdadeiro arrependimento, mas não tem nada a ver com o que os homens imaginam ser o arrependimento. Talvez é um assunto para outro vídeo. Essa é a verdade bíblica. Temos de nos posicionar sobre a Bíblia. A Bíblia revela-nos claramente que o caminho para a salvação é somente pela fé. Portanto, você crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Romanos capítulo,
Esta verdade está em Romanos também, mas este versículo é de Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.